Bom dia, graça e paz. Estamos começando mais uma aula de escola dominical, falando sobre o nosso estudo da nova aliança. E, na verdade, nossa aula hoje é a continuidade da semana passada, né? Nós estamos falando sobre as diferenças que existem entre as alianças, né? Então, semana passada a gente começou. Deixa eu só alterar aqui o layout da minha tela para não perder o fio da meada, né? Com relação a tudo que a gente estava vendo, né? Então a gente estava questionando sobre uma possível pergunta que pode pairar sobre nós, né? Então quer dizer que a aliança de Moisés não era boa o suficiente? E a gente falou um pouquinho sobre isso, que talvez ela não seja a pergunta certa, mas lembrando que o texto bíblico de Hebreus nos aponta, né, para uma aliança melhor em 7:22 e Hebreus 8, 6 e 7. Né? A gente está tentando trabalhar, só para dar uma ponderada aqui, né, alguns versos e alguns textos pensados, né, mas absolutamente tudo que eu tenho pensado aqui não é para estabelecer um discurso, mas eu não estou abandonando os contextos, né? Então, depois, durante a semana, as pessoas podem abrir os textos melhor para ter uma ideia do panorama geral, né? Porque, de repente, as pessoas podem entrar numa aula só porque, de repente, entrou ali no YouTube, como está gravado, né? E acaba perdendo o fio da meada se não assiste desde o primeiro, né? E fica uma história talvez um pouco sem, sem um fio contínuo, né? Então, preciso pedir para que as pessoas vejam tudo, tá bom? E depois, lógico, eu entendo que o estudo precisa acontecer aí na casa de cada um, de cada uma, para que então vocês possam entender um pouquinho melhor lendo o texto bíblico de uma forma geral, né? Falamos também sobre essas comparações. Por que que ela é melhor? Né? Porque essa é uma aliança muito maior, no sentido de melhor, trazendo para uma abrangência maior, para um significado muito mais profundo. Né? A gente falou sobre a natureza adâmica, nessa comparação da antiga aliança para a nova aliança, que a antiga aliança ela não tinha como objetivo desfazer o pecado, mas a gente abordou sobre a questão do cobrir o pecado, né? que, que é um dos efeitos dessa, dessa aliança mosaica, né? Através das expiações. A natureza terrena ela foi destruída nessa nova aliança, né? E esse não era o princípio da primeira aliança. É importante a gente lembrar também, né? Eu fiz menção sobre um texto que nós estudamos, mas de número 7, e depois é importante, sabe, até Kátia, ficar uma sugestão para a gente, quando for estudar melhor sobre as tribos, né? Então, eu falei um pouquinho sobre, fiz menção sobre as 12 tribos, mas é importante a gente lembrar, né, que essas 12 tribos, elas são compostas pelos filhos de José. E lembrando que dois filhos de José mesmo, eles não estão dentro da composição da herança, que é a tribo de Levi e José, né? E daí entram os dois filhos de José, né? Eu fiz questão de mencionar a tribo de Levi como sendo uma tribo que iria servir, mas ao mesmo tempo a tribo de Levi
ela recebeu, nesse contexto aqui, os benefícios do sacrifício. Talvez com uma sinalização dessa graça maior, dessa aliança maior que viria sobre nós, né? Isso não significa que eles não precisavam, eles estavam excluídos da necessidade de sacrifício. Então, essa foi a mensagem que eu tentei passar. Mas talvez já uma sinalização para todos nós de que uma aliança maior viria pela frente, tá? Depois é interessante a gente fazer um aprofundamento sobre a composição das tribos e a gente vai conseguir perceber isso com mais intensidade, tá? Com mais força. Então, falamos sobre a natureza terrena, falamos sobre o cumprimento da lei, não, né? Foi até aqui, né? Sobre a natureza terrena, né? Foi até aqui, tá bom? Então nós vamos partir daqui hoje. Então, como a gente já viu, essa primeira aliança, ela exige então que o homem obedeça à lei, né? Então era necessário que o homem cumprisse essa aliança obedecendo seus preceitos. Enquanto isso, a nova aliança, ela vai exigir que o homem tenha a fé na obra consumada de Jesus. E isso é uma diferença muito significativa para nós. E é uma diferença ao mesmo tempo que significativa, extremamente radical de uma para com a outra, né? Uma exige que você faça, a outra exige que você creia, né? Então, se a gente pegar alguns textos bíblicos, a gente vai conseguir perceber isso claramente. Então, vamos começar? Todo mundo de Bíblia na mão? Então, vamos ler Êxodo 19:5. Hebreus 7, de 18 a 22. Eu vou consultar esse texto de Hebreus 7 ainda algumas outras vezes, tá bom? E aí, Kátia, leia esse texto de Hebreus para a gente, se você tiver com a Bíblia de Wesley. Depois eu gostaria que você compartilhasse para nós também os comentários de Wesley dos versos de 18 a 22. Hebreus 7, 18 a 22, né? Isso. E alguém leia para mim Êxodo 19:5. Quem tiver mais perto, pastor Vandão. Vamos tentar perceber essas diferenças nesses dois textos, né? Êxodo 19:5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, é interessante que só passa a ser o tesouro de Deus se cumprir, não é isso? Se, né? Tem um se aí no começo, não é isso, pastor Vanderlei? Se diligentemente. É precioso, em algumas versões, tesouro, meu tesouro, não é isso? Celção, tua versão é isso. Achou? Êxodo 19:5. Então, Êxodo 19:5. Agora, pois, se atentamente ouvides a minha voz e guardados o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque a minha é a terra. É essa aí? É possessão peculiar, né? É interessante isso. Quando a gente pega esse texto, ele está dizendo vai ser o meu tesouro, mas não é uma propriedade, porque nós já somos dele, né? Mas é uma conotação um pouco mais preciosa, né? Então, nas novas versões, isso é um pouco mais poético, vamos chamar assim, tá bom? É o que nos aproxima mais do texto original. Kátia, Hebreus, por favor. Portanto, por um lado se revoga a ordenança anterior por causa de sua fraqueza e inutilidade,
pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento. Mas este foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Vamos lá. Tinha cortado aqui, a Dani está dando orientação para as crianças aqui também, então. Então, vamos perceber aí, né, que existe algo maior, superior, né, que a gente já trabalhou, e no qual Jesus se tornou, então, o nosso fiador. Vamos ver os comentários, Kátia? Vamos, começa lá no 7,18. Há implícito nesse novo e eterno sacerdócio e a nova dispensação conectada a ele, pois se revoga a ordenança anterior, uma revogação da lei mosaica, por causa de sua fraqueza e inutilidade, por sua insuficiência, tanto para justificar como para santificar. Percebe esses dois aspectos que a gente trabalhou semana passada também? Uhum. Né? Eu estou falando de comentários de John Wesley, tá bom? Só para a gente contextualizar aí, Kátia. Continua, por favor. Tá. Pois a lei, o trecho, né? Então ele explica, por si mesma separada do evangelho, nunca aperfeiçoou coisa alguma. Não pode aperfeiçoar seus devotos, seja em fé ou amor, em alegria ou santidade. Por outro lado, se introduz a esperança superior, da dispensação do evangelho, que nos dá uma base melhor de confiança. E o trecho pela qual nos chegamos a Deus. Aí ele explica, sim, tão próximos que nos tornamos um espírito com ele. E isso é verdadeira perfeição. No 7,20 ele fala o E, né? Ele explica esse E. A maior solenidade com que ele foi feito sacerdote prova ainda mais a superior excelência de seu sacerdote, do seu sacerdócio. E no 21, o trecho, o Senhor jurou e não se arrependerá, ele explica que, por conseguinte, está manifesto que seu sacerdócio é imutável, e Jesus se tornou fiador ou mediador de superior aliança, imutável e eterna. A palavra aliança ocorre frequentemente no restante dessa epístola. A palavra original significa tanto uma aliança como uma última vontade de testamento. São Paulo a usa algumas vezes em um sentido e outras vezes no outro. E algumas vezes inclui ambos os sentidos. Você está com essa Bíblia, Kátia? Não, você está com a Bíblia de Wesley, né? É isso aí. É isso aí. Tá bom. Então, tá bom. Então, a gente consegue perceber nesses dois textos que a primeira aliança você precisa obedecer para ser, então, um tesouro de Deus. E sobre a nova aliança, na qual a única condição é crer que Jesus, ele selou essa aliança, então nós somos agora o tesouro de Deus, simplesmente porque nós estamos em Cristo. E é importante a gente lembrar, porque não importa o que a gente venha a fazer. Jesus, ele selou a aliança por nós, e é por isso, exatamente por conta disso, que Deus se relaciona conosco. Deus não se relaciona conosco. É importante a gente frisar isso mais uma vez. Deus não se relaciona comigo por conta daquilo que eu faço. Deus não se relaciona comigo porque eu procedi direitinho e porque eu fiz tudo bonitinho, como manda o figurino, então eu mereço a presença dele. Não. Isso é um erro, é um grande equívoco, né? A gente tem que entender que se a gente começar a pensar dessa forma, a gente está pensando segundo os princípios da primeira aliança, tá? Porque é na primeira aliança que você faz e porque você faz, você recebe. Na nova aliança, Jesus fez. E se Deus se relaciona comigo, Deus se relaciona comigo por conta de Jesus, tá bom? Isso está claro para nós? Dúvidas e perguntas?
Só para a gente pensar nessa declaração, a gente tinha que viver com as mãos para o céu, adorando a Deus e glorificando a Deus, porque Deus não olha e não se relaciona comigo em merecimento. É graça. É porque Jesus levou sobre si todos os meus pecados e Jesus estabeleceu uma aliança de livre acesso entre nós e o Pai, tá? Então, o cumprimento da lei era necessário para que você, então, fosse tesouro de Deus. Agora, a lei foi cumprida em Jesus Cristo, né? E é importante a gente pensar dessa forma, né? Então, agora, esse relacionamento com Deus não se estabelece por conta do cumprimento, mas se estabelece porque Cristo levou sobre si. Então, vamos lá. Prosseguindo. Então, na lei mosaica, tudo estava relacionado com o comportamento exterior. Vamos perceber aí em Jeremias 17:10. Quem pode ler para mim? Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, percebe que na lei mosaica, então, é o seu comportamento exterior que vai determinar essa relação, tá bom? Agora, na nova aliança, há uma intencionalidade do nosso coração. Romanos 8, 26 e 27. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, interceda pelos santos. Então, a gente está falando de um contexto aí de oração e intercessão agora, mas ao mesmo tempo, esse texto, ele apresenta para nós algo que sempre teve presente em Deus, no sentido de olhar a intencionalidade dos nossos corações, né? Isso também a gente consegue perceber no Antigo Testamento, a gente vai ver um outro texto depois, mas isso é muito mais forte agora na nova aliança. Na primeira aliança, você tinha que realizar, tinha que fazer, né, para poder demonstrar, né? Agora, Deus, ele esquadrinha o coração porque ele habita dentro. Então, esse texto ele está apresentando para nós uma grande forma também da presença de Deus em nós e de como essa relação se estabelece. Então, é importante a gente refletir sobre isso, porque hoje Deus ele não vai agir de acordo com o que fazemos ou por conta do nosso comportamento exterior. Então, a mudança de um comportamento exterior, para nós hoje, ele não é nada mais, nada menos do que o resultado de uma mudança que acontece no nosso coração. Então, a transformação do nosso comportamento humano, ele é resultado de uma ação de graça. E que nós, metodistas, acreditamos e chamamos isso de graça santificadora, né? Porque Deus está em nós, nos moldando, nos aperfeiçoando. Então, esse não é um esforço humano. Não é uma força nossa. É uma ação de Deus em nós, é diferente. O Espírito Santo, ele cria um novo coração em nós. E esse é um dos grandes benefícios também da nova aliança. Essa transformação, ela é conhecida, que está presente tanto em Romanos 12, 2, né, quanto também em 2 Coríntios 3, 18. Romanos 12, 2, um texto conhecido, né? Está falando sobre a renovação da mente, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios 3, 18,
Abre esse texto para a gente ler, porque a gente está falando da mesma palavra, a palavra conhecida de boa parte de vocês, né? Que os ratão de escola dominical, né? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, perceba que essa transformação é a partir dessa relação dele conosco. Então, não há um esforço nosso. É a glória dele que nos transforma, né? A metanoia, essa palavra, né, é a matriz da metamorfose que a gente tanto conhece, né? E a gente não está falando de uma transformação qualquer. A gente está falando de uma transformação que é extremamente radical. É uma transformação completa, né? De algo que se rastejava, né? Como uma lagarta, se a gente for pensar nisso, né? Então passa por uma mudança. Agora ele ganha asas, né? E isso foi uma iniciativa da lagarta. A lagarta falou assim: cansei de rastejar. Vou entrar num casulo e vou virar agora uma borboleta. É importante a gente pensar nisso. Essa é uma iniciativa da lagarta? Não. Aí você pode dizer assim, faz parte de um processo, né, pastor? Faz parte de um processo. Tá, mas faz parte de um processo. Então, mas nós sabemos que os seres humanos, eles precisam participar desse processo. E qual é a grande dificuldade nossa? É que a minha participação nesse processo é simplesmente me render. E a palavra é essa. Porque enquanto eu não me render a esse processo de Deus em mim, então ele me respeita. E eu louvo a Deus por isso, né? Por saber que existe um Deus que nos libertou, inclusive para que nós pudéssemos escolher e permitir com que ele trabalhasse em nós, né? Então, ele não foi a metamorfose, ela não é fruto de um planejamento intencional da lagarta. Então, como diz o pastor Vanderlei, é um processo que acontece completo. Então, Deus tem um processo para realizar em nós e nós precisamos permitir com que ele cumpra o seu objetivo em nós. Ele é completo também. Tem muitas coisas que o Senhor precisa trabalhar. Isso é fruto também dessa transformação interior e não somente exterior. O cristianismo hoje vive muito de exterior porque ainda não conseguiu adaptar isso à nova aliança, mas vive segundo os princípios da antiga aliança. A gente estava conversando ontem com o João, né? Até compartilhei com a Kátia depois. O João falou uma frase para mim e eu tô mastigando ela, né? E é verdade, porque o João falou assim, em tempos da gente usar máscaras, né? É também tempo de cair em máscaras, né? Porque a gente está vendo tanta coisa acontecendo, né? Fala, Celso. A gente está vendo tantas coisas acontecendo que parece que as pessoas precisam entender um cristianismo que estão vivendo, né? Então, estão vivendo um cristianismo de uma exterioridade que é um esforço humano. Fala, Celso. É isso mais ou menos que eu ia falar. A metamorfose da borboleta, ela não tem escolha, ela passa e pronto. Mas a nossa metamorfose, nós temos escolha. E é isso que está faltando. A gente escolher, aceitar que o Espírito Santo faça essa metamorfose na gente. O que eu ia te perguntar é o seguinte, Celso. Essa escolha nossa é o quê? O livre-arbítrio. É aquela história do Jesus bate a porta, se eu abrir, ele entra. Se eu não abrir, ele não entra. Então, a minha escolha, percebe que é só deixar. É só deixar ele me levar.
Só deixar acontecer. Porque as pessoas entendem que há um esforço humano nessa transformação. Isso. Eu vou continuar errando. Eu errei, erro, vou errar. Mas eu preciso permitir com que ele venha e administre isso em mim. Né? E às vezes tem uma dificuldade da gente saber qual é a nossa parte. Uhum. Então, existe uma dificuldade para a gente saber qual é a nossa parte, porque eu não posso largar tudo e não fazer nada. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas eu acho que o ponto principal aí é encontrar esse equilíbrio. Até onde eu vou, até onde eu tomo decisão e como que eu faço para deixar Deus tomar a frente do trabalho, daquilo que eu estou fazendo, do que eu preciso fazer. Isso sempre me rendendo àquilo que está fluindo de dentro de mim. Isso. Agora não é algo que eu aprendo de olhar, ou porque há um manual de instrução, um manual de conduta, né? Mas é porque agora ele está em mim e eu preciso permitir com que isso flua. Então sempre é uma lição de rendição. Rendição àquilo que ele está gerando em mim. Quando a gente olha o texto de Ezequiel 36, de 26 a 28, essa transformação é uma transformação de dentro para fora. E aí, quando ele está usando essa simbologia do coração de pedra, é de alguém que não se rende. É uma simbologia de alguém que não se curva. Por diversas vezes no Antigo Testamento, a gente vê os profetas falando para o povo que é um povo de dura serviço. Então, um povo que não se curva, não se dobra, não se rende. E isso é algo que ainda persiste. Então, qual é o nosso exercício? O nosso exercício, e muitas vezes a gente se frustra, é porque a gente quer fazer, a gente olha as escrituras, a gente vê um manual de conduta e a gente quer seguir essa conduta. E aí é um esforço humano. A gente vai se frustrar, porque a gente nunca vai conseguir. A partir do momento que o Espírito Santo ele nos conduz, a gente vai errar porque há essa luta e essa força entre a minha vontade e a vontade dele. Eu me frustro. E aí muita gente, às vezes, desiste da caminhada cristã. Né? E, por exemplo, escreve, eu estava lendo no Facebook, é muito difícil. É muito difícil o quê? Se render ou é muito difícil fazer o que está proposto como conduta de um cristão? Se você está fazendo como um esforço humano, você vai se estrepar. Sim. Porque essa transformação é uma transformação que o Espírito Santo faz em nós. Né? Pastor Vanderlei, o senhor ia falar alguma coisa. Não, eu ia falar lá atrás com relação ao que estava falando, né, de que a Cláudia leu de Coríntios 3, lá 18, que é justamente cara descoberta. Ou seja, nós nos submetendo ao Senhor como estamos, para que, como o texto diz, né, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. É permitir essa ação de Deus, porque Ele sabe o que é melhor, e muitas vezes nós, como seres humanos, queremos muitas vezes questionar essa ação de Deus. O que, né, você está ministrando é justamente se submeter a essa ação de Deus na nossa vida. É interessante, né, você falar de cara descoberta, né? Porque talvez um princípio do início dessa transformação está em eu assumir quem de fato eu sou. Sim. A gente foi criado a vida inteira no sentido de que nós precisamos fazer tudo certo para sermos aceitos numa sociedade, para preservar o trabalho, para termos as amizades. Então, a gente tem que ficar cumprindo papéis o tempo inteiro. E Deus conhece a intencionalidade dos nossos corações. Ele sabe quem nós somos, né?
E ele quer nos transformar segundo a imagem de Jesus. A humanidade já provou, no decorrer de toda a sua história, que ela não conseguiu se justificar ou se manter justo por conta de realizar aquilo que a lei estava determinando. Então, hoje nós estamos debaixo da nova aliança e a gente continua com esse pensamento, que é um pensamento de que eu consigo. Não consegue. Não vamos conseguir nunca. Mas quando eu me rendo à ação do Espírito, eu me rendo aos puxões de orelha, até mesmo quando eu pensei que estou fazendo certo. O certo que eu estava fazendo estava errado. Por quê? Às vezes, não o que eu fiz, mas a forma como eu fiz. Pastor, Oi, Dário. Vai lá. essa foi a grande briga de Martim Lutero contra si mesmo, né? O que Não o levou não só ele, o Wesley também, né? Isso. O que o levou a brigar, entre aspas, com a igreja foi isso, né? Que tinha que se fazer para se conseguir perdão e tudo mais. E ele entendeu que não, que o justo vive pela fé. Vamos para o próximo, então. Um outro aspecto, a gente está falando de escravidão versus liberdade, tá? Então, essas são duas palavras completamente opostas. E a primeira aliança, ela trouxe escravidão, vamos esclarecer um pouquinho melhor isso. E não por conta da sua essência, né? Mas, ao mesmo tempo, como nós falamos já a semana passada, né? Ela não proporcionava a libertação do pecado, né? A gente já trabalhou isso semana passada. Com a ajuda da humanidade, o pessoal tornou a lei uma escravidão, principalmente porque eles relacionaram isso à religiosidade, que é uma outra tendência nossa. A religiosidade tornou a lei uma escravidão maior, né? Como ela não libertava do pecado, e aí os ritos, essa necessidade de fazer, essa necessidade de demonstrar externamente, tornou isso uma prisão para as pessoas. Então é nesse sentido que eu estou trabalhando, tá bom? A nova aliança, ela trouxe liberdade do jugo de toda a escravidão, da religiosidade inclusive, né? Então, toda vez que eu pego um cristão com um pensamento religioso, eu falo, não entendeu nada, né? Tá aí vivendo aprisionado. Acha que trocou as algemas de ferro, mas continua algemado por algema de ouro. E está se vangloriando disso, mas continua aprisionado, porque não entendeu o efeito da nova aliança. Não entendeu o efeito do sacrifício de Jesus sobre sua vida. Como, por exemplo, essa discussão, não sei se vocês tiveram tempo de voltar a ler a carta aos Gálatas, né? Mas essa é uma intenção de Paulo o tempo inteiro em fazer com que os Gálatas entendam que eles não podem voltar para a lei, né? Então, olha a libertação que ela proporciona. Gálatas 5:1, esse é um texto que eu gosto muito de usar quando a gente faz proclamação de perdão, né? Alguém abra para mim Gálatas 5:1 e o outro abra João 8, aí um texto que a gente não pode deixar cair na banalidade, né? João 8:12 e 36, verso 36, tá? Alguém leia para mim João 8, verso 12 e 36, e alguém leia Gálatas 5:1, por favor. Gálatas 5:1, pastor. Vamos lá, Dário. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Então, esse texto é um texto que Paulo está falando sobre lei versus nova aliança.
né? A obrigatoriedade de você cumprir ritos, né? Nós estamos livres, não mudou o material do jugo. Nós estamos livres. Não é livre para fazer o que a gente quer, mas livre para ser aquilo que Deus quer que sejamos. É uma coisa muito diferente, tá bom? João, por gentileza. 8:12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz do dia. E 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, andando em Cristo, nós estamos agora libertos, né? Estamos vendo a vida de forma mais clara. Mas ver a vida de forma mais clara não é ver a vida do outro, mas é ver a minha vida. É entender melhor quem eu sou e aquilo que Deus precisa concluir de obra em mim. A gente está falando de obra de transformação, tá? Nós precisamos entender que não existe liberdade em relação ao pecado sobre a primeira aliança. A gente só pode experimentar a libertação do pecado na nova aliança. Essa é uma condição também importante da gente refletir no que diz respeito à diferença entre a primeira aliança e a nova aliança. Dúvidas e perguntas aqui? Perfeição e imperfeição, né? Então, não importa o quanto a gente vai se esforçar. Sobre a lei, jamais poderemos nos tornar perfeitos diante de Deus. Jamais. E muitas pessoas que lutam contra o perfeccionismo, por exemplo, né? Então, eu e o Samuel brincamos muito com isso, né? Eu, às vezes, olho as coisas fora. Eu estou olhando aqui para minhas Bíblias, né? Olha o doido, né? Eu pego a Bíblia maior, aí eu vou descendo as Bíblias, né? Você também é assim, Claudinha? Vou descendo as Bíblias até a menor, né? Aí tem um negócio fora do lugar e eu fico vendo assim, tentando. Aí a Bíblia lá no altar, ela não está no centro ela não está no centro da toalha. Aí eu vou lá, ajeito. Aí quando eu ajeito, não, a toalha que está errada. Aí é um negócio estranho, porque sem eu perceber, eu tô lá mexendo nas coisas, né? Doido. A gente sofre. Mas aí que tá, né? Uma coisa que a gente precisa aprender, Claudinha, né? Pra gente, muitas pessoas lutam contra isso, né? Esse perfeccionismo. E não entende que existe uma liberdade absoluta em relação à nova aliança e que a gente precisa se apropriar dela, né? Porque o próprio Cristo, ele se torna a perfeição, né? Ser aperfeiçoado é fácil, é só abrir mão do nosso perfeccionismo. E um perfeccionismo compulsivo, né? Porque sem a gente perceber, quando a gente vê, a gente já está lá fazendo, né? Tão simples. Mas é uma fé simples. Se a gente for olhar, é simples. É só a gente entregar isso. Fala, por que esse negócio me consome? Esse negócio não pode me consumir. Eu não vou mexer nisso. Se entrega. Então, a gente precisa pegar a partir desses exemplos tão simples, né? O quanto ainda precisamos ser transformados, né? E essa ação é muito simples, como eu já falei lá atrás. O render-se é simplesmente você aceitar isso. O que vai mudar? O que vai mudar na circunstância? O que é que vai mudar, né? Se aquela toalha está torta, o que isso vai trazer de melhora na minha vida? E às vezes nas nossas relações a gente acaba usando
isso distorcido... Oi, Wander? Tem um espelho aqui em casa. O que tem o espelho? O espelho é a Cláudia? Essa toalha torta. Se não tiver uma justificativa prática, aí o negócio pega, né? Porque só deixar reto porque é mais bonito, aí complica. Então, por exemplo, às vezes na nossa relação, os nossos relacionamentos eles ficam complicados por conta desse perfeccionismo nosso, que a gente acha que todo mundo tem que caminhar de acordo com aquilo que eu creio que é uma boa conduta. E também a gente tem um problema em aceitar as pessoas. Nosso problema não é aceitar a toalha torta, é que o nosso conceito de torto também ele se estende para as nossas relações, né? E é interessante a gente perceber que Deus nos aceitou torto como a gente é, né? Tem a musiquinha do homenzinho torto lá. Agora fizeram a versão worship dela, né? Nós precisamos entender que Deus, ele está satisfeito comigo, não porque eu sou perfeito, mas porque em Cristo, ele me fez perfeito, né? Hebreus 7:19, que a gente já leu, eu vou tentar lembrar aí, só para atualizar a nossa leitura. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Então, nós não fomos aperfeiçoados pela lei. Se nós somos e se temos algum tipo de perfeição, que ninguém é perfeito, né? Diga-se de passagem, e aí, segundo John Wesley, aquilo que nós queremos também, a perfeição, ela vai acontecer na ressurreição, na eternidade, não é algo que a gente vai desfrutar dela aqui. Enquanto isso, a graça tem que nos bastar sim, e a gente tem que ser conduzido por ela sim, né? Então, nós precisamos entender que nós somos imperfeitos, mas Cristo, pela obra de Cristo para conosco, é que Deus, então, se alegra de nós. Ele se alegra de nós aceitarmos aquilo que Cristo conquistou por nós, né? Então, Gálatas 3:3, Paulo, ele está indignado aí porque o pessoal abandonou os princípios que ele estabeleceu de nova aliança para com os Gálatas, e eles estão voltando lá para a lei, né? E aí ele diz, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Né? Será que vocês não conseguiram entender que a lei não conseguiu aperfeiçoar ninguém e não vai ser o teu esforço que vai te aperfeiçoar, mas é a obra de Cristo? Então, o problema com eles foi que, na verdade, eles entraram na nova aliança pela fé e depois eles começaram a misturar com os elementos da lei, né? E Paulo, ele dá uma orientação também importante aos Colossenses. Quem pode abrir para mim 1, verso 28, que faz a gente compreender um pouquinho melhor essa história. Colossenses, capítulo 1, verso 28. Quem pode ler para mim, por favor? Vou ler. O qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, se você é perfeito, tem que ser perfeito em Cristo, não por aquilo que faz, né? Por isso é importante a gente perceber, na nossa relação comunitária, tem muitas pessoas que fazem na esperança de que a gente reconheça o que eles fazem, né? E tem gente que se frustra quando você não reconhece.
E tem gente que faz para esperar um tapinha nas costas dos pastores, né? Então, Vandão, é nós aí, né, irmão? E aí, se a gente não faz o agradecimento, a pública menção de honra e glória para a pessoa, então o negócio é complicado, né? Tem que mostrar que a pessoa é perfeita e o que fez foi maravilhoso, é importante. Então, quando isso passa, então, é essa a intenção do coração que Deus percebe, né? Que Deus olha, Deus tenta nos, e é o tipo de situação que Deus precisa nos libertar, percebe? Né? Então, se eu sou perfeito, se eu faço alguma coisa bacana, é porque eu estou em Cristo. É porque o Espírito me conduziu. É porque Ele me inspirou. Ele é a razão. Eu reconheço exatamente as minhas intenções. A gente teve um episódio hoje, quem aqui, boa parte de vocês participam, estava conversando com a Kátia ontem sobre isso, né? Nós tivemos uma reunião essa semana e o tempo todo eu estou me policiando para que o Espírito Santo me conduza, né? Por quê? Porque as minhas intenções sempre são negativas, gente. Meu Deus do céu, como eu preciso me render toda hora. Ô cabra ruim, como diz lá no Nordeste, já que minha mãe está aí, ô cabra safado que sou eu. Meu Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei a minha intenção. Eu conheço as minhas reações. E diante das minhas reações, se eu deixasse as minhas reações fluírem, meu Deus, ia ser um caos. Como sempre foi a minha vida um caos. Né? Então, quando às vezes eu faço alguma coisa que as pessoas conseguem ver Jesus nessa ação, isso não é esforço meu. O meu único esforço foi ficar quieto, fazer com que a minha natureza esteja de fato oculta em Cristo. Então, se alguma conduta ela é perfeita, ela só é perfeita porque a minha identidade, o meu natural, eu subjuguei ele em Cristo. Então, se alguma ação perfeita, essa ação perfeita é de Jesus. É de Jesus. Não sou eu. E isso é uma coisa que nós precisamos aprender. E na medida que nós vamos aprendendo, isso cada vez mais, a gente vai mortificando a carne. A gente vai subjugando ela. Porque perfeito é Jesus. Perfeita foi a obra de Jesus. Perfeita é a ação do Espírito Santo em nós, que vai nos subjugando, que vai nos mortificando cada vez mais e mais. Fala, pastor. Estava lembrando aqui que a gente está falando de perfeição, e Gênesis 17:1 é quando Deus fala para Abraão, e o texto diz que Abraão, melhor, ele era da idade de 99 anos, e Deus fala, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Se eu for relacionar a idade, né? Olha só, não que Abraão não estivesse andando na presença de Deus, mas Deus vem para ele na sua proximidade, intimidade, falando disso, da questão de presença dele, é que nos traz realmente a perfeição de se envolver e permitir ser abraçado por Deus. Sinalizações, aquilo que a gente já conversou, sinalizações do Antigo Testamento, sobre a nova aliança. Deus não mudou nada. Às vezes o pessoal fala, nossa, como Deus era mais sanguinário no Antigo Testamento. Não, a intenção de Deus sempre foi essa, né? Sempre foi nos conduzir, sempre foi trabalhar, nos aperfeiçoar, trabalhar a nosso favor, né? Essas expressões são todas expressões do Antigo Testamento. Nunca se ouviu, nem se viu, desde a eternidade, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, né? Isso é a expressão do Antigo Testamento. Em 2 Coríntios, capítulo 3,
Paulo, ele nos mostra diversas diferenças entre essa velha aliança, essa primeira aliança e a nova aliança. Então, eu quero que vocês leiam esse capítulo depois com mais calma, tá? Durante a semana. Mas eu quero enfatizar basicamente 2 versos, versos 5 e 6. Ele diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade, em outras versões, aí ela pode estar assim como os nossos méritos vêm de Deus, né? Então, a nossa capacidade, ela vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, ele tá trazendo para nós exatamente essa explicação de que se alguma coisa está sendo gerada em nós, ela está sendo gerada pela graça de Deus e pela ação do Espírito em nós, que nos vivifica para uma nova vida. Então, se a primeira aliança você precisava ser perfeito para poder segui-la, agora, na nova aliança, mesmo imperfeito, nós somos aceitos, e é nessa imperfeição e na consciência dessa nossa imperfeição que ele vai nos moldando, ele vai nos transformando dia a dia. Tá? Perguntas? Então, na primeira aliança, tudo, absolutamente tudo, dependia da capacidade da própria pessoa. Enquanto a nova aliança, tudo depende da capacidade de Deus. Cai a ficha. Nós somos imperfeitos. E é por isso que somos mais do que vencedores. É exatamente por isso. É exatamente por isso que nós somos bem-aventurados. Né? Então, Romanos 8:37 diz sobre isso. E nós podemos, mesmo diante das calamidades da vida, entender que tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Né? Então, é diante dessa consciência de imperfeição é que, então, o Senhor nos torna com ações perfeitas. Né? Então, mais uma vez, Paulo, ele continua essa comparação, dizendo lá no verso 9, ainda dessa segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, que a primeira aliança, ela traz condenação, mas a nova aliança, ela traz justificação, né? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então, leia depois esse capítulo 3, dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, para vocês poderem descobrir outras diferenças entre a antiga aliança, a primeira aliança e a nova aliança, tá bom? Um outro aspecto, e são muitos aspectos, eu acho que a ideia é que a gente vá trabalhando isso no decorrer das nossas aulas, tá? Mas eu estou enfatizando aqui essas principais diferenças, tá? Então, eu percebo também que muitos cristãos, na verdade, eles têm medo de serem confrontados por um Deus irado, né? Um Deus em ira. Irou Deus, a mão de Deus pesou. É normal a gente ouvir isso de crente, né, cristão, né? Tem uma pregação agora, eu não sei se é de Jonathan Edwards ou se é do Spurgeon, mas é conhecido, né? Que fala sobre um Deus irado, né? Então,
a gente tem muito isso. No meu TCC eu trabalhei sobre a teologia do medo, ao que foi imposta justamente para poder dominar o povo, distorcendo a natureza de Deus. É muito mais um discurso humano do que o que as escrituras realmente nos demonstram, né? Mas no imaginário de muitos cristãos, eles querem acertar e querem que dê certo sua vida, sua conduta, porque eles têm medo de cair nas mãos de um Deus irado, né? Eu tô viajando, ou vocês já perceberam? Percebe isso também? Não em você, eu estou dizendo em cristãos. Já ouviram isso? É normal a gente ouvir isso, né? E eu percebo isso quando, principalmente nos gabinetes, né? Está velado, está por trás de algumas crises que as pessoas têm, né? Quer falar, Alfredo? Na palavra está escrito que a ira de Deus é sobre a injustiça, né? Não sobre os justos, né? Por isso nós não precisamos temer a ira de Deus. Mas nós não somos justos, sabemos, né? Não, deixa aí. Fomos justificados. É isso aí, Alfredo, é isso aí. Se nós somos justos em Cristo, né? Percebe? Tá? Então, nós estamos em Cristo, somos justos, aceitar. Quando a gente fala eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, é aceitar tudo isso que a gente tem trabalhado em nossas aulas. É aceitar essa aliança. Porque não adianta você dizer que aceita, mas você está querendo ser o Cristo da tua vida. Você está querendo ter todo o esforço para poder chegar diante de Deus, falar para Deus assim, curei em teu nome, preguei o evangelho de Jesus. Não te conheço. Isso Jesus já fez. Né? Mas o que a gente precisava fazer, de fato, não fez. Se render ao senhorio e ao plano salvífico de Cristo em mim. É isso que a gente está trabalhando, tá? Então, essa, obviamente, é uma mentalidade que está muito presente na primeira aliança, de fugir da ira de Deus. Então, as pessoas que viviam sobre a lei, elas tinham que temer a ira de Deus. Enquanto as pessoas sobre a nova aliança, elas precisam entender que elas foram salvas da ira de Deus. É isso que aconteceu. Se nós estamos em Cristo, nós estamos salvos da ira de Deus. E tem 2 textos que eu quero só mencionar aqui, que apontam isso para nós. Quem pode abrir para mim? Kátia, por favor. Romanos 4,15. Ô Dário, então, você pode abrir o Romanos 5,9? Leia para nós aí, Dário. Kátia, por favor. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei... Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Legal. Né? Então, nesse texto, Paulo diz sobre a herança que nós temos a partir de Abraão, não por conta do cumprimento da lei, né? Então, esse é um contexto que ele está dizendo, mas no meio desse contexto, ele solta uma pérola aí para a gente, né? Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Por quê? Porque as transgressões, o pecado, Jesus levou sobre si, né? Mas isso não significa que eu posso viver em transgressão, gente. Essa deturpação que as pessoas rejeitam a nova aliança por conta de deturpações dessa natureza, tá? Romanos 5,9, Dário. Ok. Quanto mais, então, agora, justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, o que nos livra da ira de Deus
foi o sacrifício. E aí tem alguns teólogos que eles fazem algumas afirmações com base nisso, que talvez talvez choque a gente, porque a gente dificilmente faz esse exercício de pensar. E o povo de Israel, ele vivia constantemente com medo, então, de enfrentar essa ira de Deus. Na nova aliança, Cristo experimentou a ira de Deus na cruz. Espera aí. Cristo experimentou a ira? Porque, embora ele nunca tenha pecado, ele levou sobre si aquilo que eu deveria pagar. A cruz era um merecimento para cada um de nós. Então, se a gente entender que Deus entregou o seu filho, Jesus experimentou a ira para nos livrar deste peso, nos livrar da ira de Deus. Portanto, jamais precisaremos temer a ira de Deus, porque ela já foi aplacada por Jesus, gente. Nós precisamos entender isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3, verso 13. A Bíblia ensina isso pra gente. Como é que a gente tem medo da ira de Deus? Se nós estamos vivendo em tempo de graça, se uma nova aliança, uma aliança de sangue foi firmada em favor dessa comunhão, dessa liberdade que precisamos ter, desse relacionamento que precisa existir entre nós e o Pai, né? Vocês ficaram pensativos aí, eu posso prosseguir, tranquilo? Pode falar? Pode, Celso. Tá aí da sua tela? Tá na minha tela. Não, eu estava pensando nisso agora há pouco, pastor, que você estava falando outra coisa, aí eu estava pensando justamente isso, que, assim, tentando entender como que foi a mudança da primeira para a segunda aliança, porque, assim, eu acredito que a missão de Deus sempre foi de restabelecer o relacionamento com o ser humano, com o homem, com a sua criação. E então ele fez de um jeito que aí falou: bom, vou fazer uma aliança com vocês, tá? Mas o homem ainda não entendeu. E aí ele falou assim: olha, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou mostrar de uma vez por todas, eu vou mandar meu filho aí, eu vou me fazer carne, vou mandar meu filho aí para salvar todo mundo. Tô certo nessa linha? Tá certo. Mas é pior, é pior a constatação, sabe por quê? Porque mesmo diante de Jesus ter passado por tudo que passou, ter vivido o que viveu, até os cristãos não entendem isso. Isso. Porque essas orientações são para cristãos do primeiro século e nós, cristãos do século 21, ainda não entendemos. Isso. A gente ainda está querendo justificar a nossa salvação. Isso. E enquanto muitos cristãos se apegam ainda na lei. Demais. Oi? Então, e aí... Demais isso, né? Esse sacrifício, né, que Deus está fazendo para mostrar qual é a intenção dele, quer dizer, essas pessoas não estão aproveitando. Nós, né? Nós não estamos aproveitando, porque às vezes a gente faz isso. Direto, eu não faço isso. Eu estou dizendo. As pessoas às vezes acham assim: não, é pastor. O pastor, ele é livre de erros, por isso que ele está na posição que está. O pastor já é um ser iluminado, né? Filho de pastor tem que ser bonzinho, tudo, tem que ser tudo... não dá, né? Então, a mulher do pastor nem fala, tá bom? Ela está ouvindo. Não, por isso eu já cortei. Mas entenda uma coisa, pessoal. Quando a gente fala sobre esses assuntos, são assuntos... Vou usar o texto de Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para que, de fato, fôssemos livres. Tá bom? É para nos libertar, porque isso não é uma prisão. Isso.
Isso é uma prisão. Olha uma prisão aí que existe e a gente não entende. As pessoas às vezes falam para mim, vou orar para que Deus tenha misericórdia. Cara, essa é uma das maiores heresias que a gente pode cometer. Porque a misericórdia de Deus, ele já deu sobre nós. Ele já derramou misericórdia. Por que a gente está pedindo mais misericórdia? Porque ela foi insuficiente. Ou ela não foi suficiente, né? Vamos dizer assim. Então, normalmente as pessoas falam, eu vou orar para que Deus derrame misericórdia. Misericórdia, Deus. A gente pode usar isso como uma expressão e eu vou entender. Só que a gente precisa discernir essa expressão. Ela precisa ser discernida, porque se Jesus levou sobre si, se ele se fez pecado por nós, se ele se fez maldito por nós, para aplacar a ira de Deus, então a misericórdia de Deus está sobre nós. Não existe nenhum tipo de dificuldade que a gente passe como sinal da ira de Deus sobre nós. Não é assim que funciona. Então por que a calamidade existe? Essa é uma outra história. Existe porque nós estamos no mundo. Jesus passou aflição e ele não garantiu que ninguém não iria passar por aflição. Pelo contrário. O que o Evangelho nos propõe é uma vida de dificuldade, mas com segurança. Né? Eu gosto de uma analogia que um pastor que eu gosto muito, ele fala, né? Ele diz assim, o Evangelho é você passar por dificuldade, mas seguro. Ou seja, o Evangelho é um capacete. Então, quando você entra numa obra, quando você entra numa obra, você tem que entrar com um capacete, né? É o EPI? É assim que fala? Isso. É? Então, é de proteção. Proteção individual. O fato de você usar o capacete significa que nenhuma peça vai cair na sua cabeça. É isso? Não. Então, o capacete significa que você pode entrar na obra que, se alguma coisa cair na sua cabeça, você está protegido. Isso. É isso. A vida é isso. O Evangelho é isso. Porque é que, então, nós que somos cristãos, estamos blindados e não podemos passar por aquilo que todas as pessoas passam, os réis mortais. Então, essa ideia, esse imaginário, que é uma prisão, que precisa nos libertar. A gente precisa entender isso. Edu. Existe muita dificuldade, pastor, quando as pessoas, a gente fala às vezes para as pessoas, não, mas quando você aceita Jesus, você passa a ter liberdade. Não, mas como que eu passo a ter liberdade se eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro? Não, você pode. É só que se você quiser continuar com Jesus, você tem que abrir mão de algumas coisas. Tem a liberdade. Continua tendo a liberdade. A liberdade não é liberdade para você pecar. Agora você tem liberdade para conhecer o coração de Deus. Exatamente. E o que a gente quer ter na nossa relação com Deus, a mesma relação que eu tenho com o meu vizinho. Ele só é importante enquanto ele me dá. Agora, quando ele me dá um toque, olha, não faça isso. Porque se você fizer isso, você está prejudicando fulano. Aí não vale. Você não é meu amigo. Aí eu não gosto de você. Entendeu? Relacionar-se com Deus implica em Ele nos transformar à imagem de Jesus. Sem que haja um esforço meu para isso. Mas é pela ação, pela graça e resultado dessa misericórdia de Deus que está sobre nós. O fato de eu passar por situações difíceis não significa que a ira de Deus está sobre mim. Mas porque Ele é misericordioso, Ele vai me ajudar e Ele vai também ajudar as pessoas que vão sofrer as consequências do que eu estou passando de ruim. Né? A gente está na igreja vivendo uma situação com o irmão, e isso não significa que a ira de Deus está pesando sobre ele. Pelo contrário. Pelo contrário. Agora,
Aí se acontecer, então, e se eu morro? Deus me puniu. Desde quando a morte é uma punição? Para quem é alguém que vive enraizado nessa vida e que não está liberto disso, porque Deus nos fez para a eternidade, mas se nós somos terrenos, somos carnais, é óbvio que a gente vai entender a morte como uma punição. Então, não está salvo. E está cheio de gente que se diz cristão pensando nisso. A minha dor diante do sofrimento de alguém não é um desespero diante da possibilidade da pessoa morrer, mas é uma dor diante do sofrimento de quem não está podendo chorar. É diferente. E aí eu choro por ele. Entenda isso. Né? Porque quando eu tenho que me alegrar, eu vou me alegrar com a tua alegria. Quando eu tenho que chorar, eu vou chorar pela tua tristeza. Eu não choro do desespero, da perda, não. Eu choro pela dor de alguém que está sofrendo. Eu choro pela dor de uma família que está sofrendo. É por isso que eu choro. Eu não choro porque Deus está sendo rigoroso, porque Deus é impiedoso. Não é isso. Porque eu creio que a misericórdia do Senhor é sobre nós. E talvez eu choro porque o meu coração experimenta do que é a misericórdia. A miséria do outro que move o coração. É isso? Misericórdia. É um inconformismo diante da miséria. Isso é misericórdia. E a misericórdia de Deus já está sobre nós. O que nós precisamos é expressar essa revelação da misericórdia de Deus em nós. Tá claro isso? Pregamos aí. Pastor, Oi, filho. você levantou a bola, tem que bater pro gol, tá? Depende, mas bate com gosto. De novo, uma propagandinha, tá? Da nossa aulinha. Daqui a pouco, se tiver um tempinho, tá falando de tribulação, porque a gente passa. A nossa aula trata muito isso, tá? Então tá no link que você passou lá, Romanos 8, 28. Fé, esperança e serviço. Exatamente. Tudo coopera, tudo coopera. É isso aí, gente. Então, Hebreus 10, 28, e a gente está caminhando para encerrar, tá bom? Nossa aula hoje. Nem avançamos tanto hoje, né, Kátia? Hebreus 10, 28. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem... Como é que é? Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. É isso? Hebreus 10, 28. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus. Profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Né? Então, Hebreus 8:12 diz, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Talvez, aí eu vou filosofar agora, hein? Misericórdia. Toma cuidado, segura a lambada. Talvez Deus não queira se lembrar do nosso pecado, porque se ele tiver que lembrar do nosso pecado, ele vai ter que lembrar do sofrimento do filho dele. E nem você gosta de lembrança triste. Segura essa, malandro. E aí a gente fica lembrando toda hora do nosso pecado. E pior, lembrando do pecado dos outros. Quando a gente faz isso, a gente está suscitando a memória do que foi o sofrimento de Deus em ver
um justo morrendo por algo que não era justo, né? Então, a misericórdia de Deus está sobre nós. A gente precisa se deleitar nela. A gente precisa agradecer todos os dias por ela. Precisamos entender que Cristo, ele tem derramado dia após dia sobre nós força para continuarmos, né? E que em nossas lutas diárias tenhamos em mente que a graça do Senhor é superior. Ela está sobre todas as coisas, né? Ela de fato precisa nos bastar. E às vezes a gente vive uma vida de lamúria, talvez seja porque a graça não tem sido suficiente. Então, nos entreguemos cada vez mais aos benefícios da nova aliança. Amém? São inúmeros. E a gente vai ainda desfrutar deles só trabalhando alguns principais aí, tá bom? Pra gente fortalecer nossa fé. Perguntas? Conclusões? Observações? Fiquem à vontade. Oi, Alfredo. Quando o pastor falou sobre a ira, eu achei que o pastor ia ler logo no começo do Evangelho de Mateus, quando João Batista vai anunciar a Jesus Cristo, e ele começa a batizar com água, daí ele vê que os fariseus e os saduceus começam a procurá-lo, e ele questiona eles, né, naquele momento: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, existia a preocupação dos fariseus em encontrar o caminho de estar fugindo dessa ira vindoura. E João Batista, como pré-anunciador de Cristo, já estava dando um toque para eles, né? A mensagem de arrependimento, né? Arrependei-vos. Porque pois frutos dignos do arrependimento, já pré-anunciando, né? Antes de Cristo, João Batista já pré-anunciando quem está precisando da salvação, quem está precisando fugir da ira, porque Deus vai derramar a ira sobre aqueles que não entenderam essa mensagem, né? Isso é fato, né? E ele já está dizendo aqui qual é o caminho, é o arrependimento, e depois ele utilizar na pessoa de Jesus Cristo. Deixa eu consertar esse negócio, Alfredo, para a gente fazer um defrag nisso e ficar uma imagem mais fácil da gente discernir. Ó. Quando João Batista, e aqui é importante a gente pensar, vamos colocar o pé no chão, tá? João Batista, talvez ele nem tinha a consciência do que ele estava fazendo. Ele estava fazendo aquilo que o Espírito estava conduzindo ele, por uma questão de cumprimento profético, tá? Tanto eu gosto de pensar que talvez ele não tenha discernimento, porque num determinado momento ele manda os discípulos ir lá perguntar se Jesus é Jesus mesmo, se Jesus é o Cristo. Então, talvez, quando ele está olhando e obrigado pela deixa, né? Olha que bacana, né? Como o Espírito age. Porque quando ele está dizendo a vinda do Senhor está próxima, a ira do Senhor está próxima, chegou o tempo da ira do Senhor, né? Porque a ira do Senhor se manifestou em Jesus. É estranho para a gente dizer isso. Mas o que ele está anunciando é salvação. Ele não está anunciando a ira. Ele está anunciando a nova aliança. Ele não está dizendo para as pessoas que elas vão morrer. Elas estão dizendo que a ira do Senhor chegou. E a ira do Senhor, no sentido de ser aplacada por Jesus. Esse tempo é tempo de misericórdia. E aí, é exatamente por conta da gente pegar um texto desse e falar assim, Deus vai lançar no inferno, é que a gente tem afastado muitas pessoas do Evangelho. Porque o nosso Deus, ele não tem prazer na morte de nenhum dos seus filhos. E filhos, não somos nós que estamos na igreja. Filhos são todos os seres humanos. A necessidade, a intenção de Deus é a salvação de todos. Todos. E nós vamos nos surpreender com isso. E louvado seja Deus. Porque as surpresas de Deus, elas sempre são benéficas.
Deus sempre nos surpreende positivamente. Deus nunca nos surpreende negativamente, né? E esse anúncio, talvez João estivesse pensando, né? Olha, façam alguma coisa para serem salvos. Arrependam-se, mudem de vida. E o discurso dele é esse. Aquele que roubava, não roube mais. Aí chegam os soldados lá, aí ele dá uma dica de conduta de antiga aliança. Ele dá preceitos de lei. Ele foi criado nisso. Talvez ele nem estava entendendo também. Assim como Jesus disse para os discípulos, olha, tem coisa que eu tenho que dizer para vocês, mas não vou dar spoiler, porque essa é uma ação do Espírito. Nem os discípulos que caminharam com ele estavam entendendo. João Batista muito menos. João Batista não teve nem tempo de ver as obras de Jesus para constatar que ele era de fato o Cristo. E é muito obrigado pela deixa, Alfredo. Porque esse anúncio dele é chegado à ira de Deus. É chegado à ira de Deus no sentido de que ela já aconteceu. Meu Deus, que estranho é falar isso, né? É estranho. Por isso que a gente só precisa conscientizar as pessoas que Cristo já deu salvação para elas. É só isso. Vou afirmar mais uma vez. Ninguém vai ser condenado pelo pecado. Nós seremos condenados por não aceitarmos o perdão. É diferente. É diferente isso. Tá bom? Pastor Vanderlei, pode orar por nós? Sim. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, pela Tua presença, por aquilo que fomos ministrados, o Senhor direcionou, o Senhor nos ensinou, Teu Espírito Santo é quem ministra ao nosso coração na questão aliança, no sentido de nos aproximarmos, estarmos diante de Ti, Pai. O Senhor nos supriu nesta manhã, ó Deus, com a Tua palavra, Pai. Especificamente agora nós queremos clamar, ó Deus, pela vida do Paulo. O Senhor é o Deus que conhece toda e qualquer necessidade que nós temos. Nós clamamos por ele, clamamos pela Cris, clamamos pelos filhos, clamamos pela mãe, Senhor. Vem com a Tua provisão, Senhor. Aquilo que a medicina diz é que é um milagre. E eu sei que Tu és o Deus do milagre. A Ti nós clamamos, a Ti nós suplicamos, Deus. Nós estamos aqui com irmãos em aliança, Pai. Não é só esse clamor, não é só essa intercessão que o Senhor tem ouvido, Pai. Mas o Senhor é o Deus da provisão. É no Senhor que nós estamos, ó Deus, esperando, Pai. Como compartilhamos logo pela manhã, a Cris completando mais um ano de vida, Pai. Da parte do Senhor, ó Deus, isso pode com certeza ser um presente, uma resposta, mas nós nos colocamos diante de Ti, sempre confiando, crendo e esperando, Pai, naquilo que o Senhor nos disse hoje pela manhã. A lei no antigo era a questão do fazer, e a lei no novo, Pai, é a questão do crer, Pai. Nós estamos crendo, esperando no Senhor, que a vida, Senhor Deus, do Paulo, toda a casa, todo o lar, toda a família, já estão sendo com certeza tocados por Ti. Eu quero louvar e agradecer a Ti por esse tempo de poder falar, de poder expressar com o Senhor, ó Pai, a necessidade que vai no nosso coração, no sentido daquilo que falamos de chorar com os que choram, mas nós queremos nos alegrar, Pai. E esta é a nossa esperança em Ti, para que durante esse dia, naquilo que ainda teremos de notícias, o Senhor nos traga, Pai amado, a resposta, Pai, e o nosso coração continue firme diante do Senhor. Em nome de Jesus oramos, Pai. Queremos, Pai. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor nos conduza. Até logo mais o nosso culto à noite. Deus abençoe e guarde. Beijo em todo mundo, toda a família.